Tem Café chegando aqui com bate-papo com o nosso deputado Ricardo Melão, do Partido Novo, que traz para essa pauta aqui, para essa mesa de café aqui gostoso, como a gente sempre recebe todos os deputados, um assunto pertinente. Sim. Um assunto que está vindo desde o início desse ano, desde o dia 1º, dia 2 de janeiro, vai, e que chegou aqui na casa com força total. A gente está falando sobre desestatização. Como é que está indo isso daí? Tem dois caminhos aí a serem cumpridos de bate-pronto que o governo do estado pediu. A gente está falando do ginásio do Ibirapuera e falando também do zoológico, Jardim Botânico, ali aquela região, enfim. Como é que está isso? Bom, primeiro é legal falar sobre o conceito de desestatização, que ele inclui não só o que chamam de privatizações, que é a venda direta do imóvel. Então, quando fala, está vendendo, vai deixar de ser público, isso é privatização. Quando você faz simplesmente a venda, o privado vai lá, compra, passa a ser dele e não é mais público. Nunca mais é. Então isso engloba dentro desse conceito de desestatização. Tem a concessão, que é o que nós vamos discutir nesses dois projetos, que é quando o poder público concede o uso e a exploração daquele espaço por um período de tempo, condicionado a algumas regras colocadas no edital e investimentos que o privado vai fazer, ele vai operar, ele vai oferir renda, o uso daquele equipamento para pagar, exato, e também para pagar o investimento dele. E o Estado estipula ali como ele quer que aquele equipamento seja usado. Ele coloca lá os limites, às vezes para não perder a sua função. Isso é desestatização. Desestatização. E você tem as parcerias público-privadas. PPP. PPP, em duas modalidades, concessão administrativa e concessão patrocinada. A concessão patrocinada é como se fosse quase um subsídio. Então, por exemplo, no caso de metrô, você tem lá o bilhete do metrô, ele tem um custo ali para a empresa, só que ele é feito para projetos que o privado não consegue, só oferindo renda do particular, do usuário daquele serviço, fechar o custo dele. Então, o que ele faz? O poder público dá lá uma parte e a outra parte é cobrada tarifa do público. Isso é para estradas que não tem muito movimento, mas que às vezes são necessárias para que haja desenvolvimento numa determinada região. Então, essa modalidade é muito usada nesses casos específicos. E a administrativa, que o privado faz o investimento, por exemplo, o caso dos presídios, que é uma discussão que deve vir à tona aí em breve. Vai estourar já já. A população que mais cresce também, né? Exato. Ali, até então, o usuário não paga pela estadia dele ali. Mas... nesse caso, na concessão administrativa, você concede a construção, o projeto, a construção e a operação a um ente privado por um determinado período de tempo. O privado faz o investimento, então no começo é ele que vai investir para construir, para colocar o presídio de pé. E aí depois, quando ele estiver funcionando, quando ele fizer a gestão do equipamento, é cobrada ali mensalmente, o poder público paga uma contraprestação, condicionado ao cumprimento de metas. Ele vira e fala, olha, vou te pagar tanto se você cumprir tais e tais metas. Você consegue elencar os itens lá. Então, são essas modalidades. Olha que leque grande que a gente coloca tudo na mesma cesta de privatização, né? Exatamente. Então, bem uma coisa, outra coisa. Exatamente. E no caso que a gente está falando especificamente, a gente tem duas demandas aqui, rolando aqui na casa, sobre... De concessão. De concessão. Então, eu vou falar aqui do Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, que é o conhecido conjunto do ginásio Ibirapuera. Nosso vizinho. Exatamente. Quando a gente fala do conjunto, a gente lembra apenas do ginásio. O ginásio é conhecido, tiveram várias partidas históricas de vôlei ali, vários eventos são realizados ali, só que ele é muito mais amplo, porque ele tem não apenas o ginásio, como ele tem também um outro ginásio poliesportivo do lado. São três. O Palácio do Judô. Isso. Você tem o complexo aquático e você tem um estádio ali. Um estádio que tem ali que tem uma pista de atletismo, arquibancadas e tal. Qual que é a ideia ali? Você vai criar naquele espaço e pelo projeto enviado, isso vai ser feito no estádio. Então ele vai aproveitar a estrutura do estádio e compete, e quem for fazer a proposta decidir se quebra, se aproveita a estrutura ou não. Mas construir uma arena multiuso para 20 mil lugares e para realizar diversos tipos de eventos, tanto eventos esportivos como eventos em geral, de entretenimento, cultura, enfim. Isso tem em todas as grandes cidades do mundo. Você tem exemplos lá em Londres, né? A Arena O2 de Londres, cabe mais de 20 mil pessoas. Você tem a Arena na Cidade do México, uma cidade mais semelhante a São Paulo também, com essa capacidade. E você não tem nenhum equipamento aqui para atender esse tipo de demanda na cidade de São Paulo. E comporta.
Hoje os grandes eventos, ou você coloca no Allianz Parque, que tem recebido diversos eventos, mas são eventos maiores, para públicos maiores, de mais de 40 mil pessoas, enfim. E você tem o próprio ginásio do Ibirapuera, que está ali, que tem capacidade para 11 mil lugares apenas, uma estrutura antiquada, ele foi construído em 1957, ele recebeu de lá para cá alguns pequenos reparos, mas é uma estrutura antiquada. Pra você ter uma ideia, o teto dele, ele é frágil, então vários tipos de evento ele não comporta porque quando você precisa pendurar alguma estrutura no teto, Não segura. não segura. Não segura e pode... E desconforto. Você teve eventos aqui realizados, teve reclamação do público porque não tem ar-condicionado. O conforto é muito ruim, às vezes até superlota. Né? Eu estava vendo aqui, você está falando, eu estou olhando as informações. Hoje ele tem um gasto de 15 milhões ao ano, né? Na verdade, prejuízo. O déficit dele é isso, o gasto é de 18 milhões. 18 milhões. 18 milhões. Ele arrecadou no ano passado, isso com esse potencial. A gente está numa área nobre. Sim. Tô falando aqui entre Jardins, Paraíso, Sim, próximo a Ibirapuera, né? Exato, uma área nobre. Terreno ali, para você ter uma ideia, vale com certeza, se alguém fizer uma avaliação, mais de R$1 bilhão. São 95 mil metros quadrados de área. Subutilizados. Isso está perdendo valor. É um equipamento que não está agregando valor e está gerando custo. Então, com isso, ele só gerou, com os eventos que ele realizou no ano passado, R$2,5 milhões. Só? Só. Então, você tem aí mais de R$15 milhões de déficit que ele gera, que é o Estado que paga. O Estado, entre aspas, o pagador de impostos, os cidadãos em geral. Então, é dinheiro que poderia ser aplicado em áreas mais essenciais, como saúde, educação, segurança pública, está indo lá para manter aquela estrutura do jeito que ela está. E a coisa é pior. A coisa ainda é pior do que a gente imagina. Mesmo no estádio, ele passou lá por uma reforma na pista de atletismo. Se você for lá, eu fui lá pessoalmente para ver, ela está com bolha. Eu até fiz um vídeo que vai estar aí nos próximos dias no meu Facebook, nas minhas redes sociais. Eu mostro claramente, a pista está com bolha, foi reformada há 5 anos. E já está com bolha, você não consegue ter uma modalidade, realizar ali um evento. Um atleta ali, né, gente? Um atleta, não dá. As arquibancadas, não as laterais, mas as que ficam atrás ali do que seria o gol, do estádio, elas estão com uma estrutura hoje precária que a própria Polícia Militar interditou. Você não pode realizar eventos lá, não podem usar. Quando você for realizar evento naquele estado, só nas arquibancadas laterais. Se transformou num elefante branco. Elefante branco. Pesado, grande. Exatamente, custoso. E custoso. Aí eu lhe faço a pergunta, uma área com aquele potencial, não faria mais sentido um parceiro privado? E o projeto aqui, ele é muito claro em dizer que quem for assumir aquela área vai realizar um aporte de pelo menos R$220 milhões. Por 35 anos, né? Por 35 anos que ele pode usar aquele espaço, realizar eventos, tem uma cota ali, se eu não me engano, de 10%, para que o poder público realize algum evento que ele achar interessante. Fica reservado esse espaço também para eventos públicos do Estado, que ele quiser realizar, mas você pode explorar ele e atender grandes eventos mundiais. Né? Você tem aí partidas de NBA de pré-temporada que são realizadas em outras cidades. Imagine trazer para cá isso. Poderia estar aqui do lado. Exato. Quanto geraria de renda? O quanto geraria de emprego? E está ali parado, dormindo e gerando custo. A mesma coisa acontece com o zoológico? Também. O zoológico hoje, ele... Jardim Botânico, zoológico, Jardim Botânico, ali já é uma outra concessão. Né? Que ele quer, você tem lá o zoológico, Jardim Botânico e o Zoo Safari. Isso. Que era o antigo Simba Safari. Eu lembro que eu fui lá pequeno, tudo. E também o complexo, toda a estrutura ali, ela também gera custo, poderia ser muito melhor explorada. Aliás, você tem uma tendência mundial de privatizar zoológicos. Não sei se você chegou aí no zoológico recentemente. Não, tem pelo menos uns 6 anos que eu não vou. 6 anos que eu não vou. Você tem filhos? Tenho, mas já está grande. Já está grande, Já está grande, 24 anos de idade, né? Porque se eu tivesse menores, com certeza estaria fazendo esses programas, né? Mas não sei como é que está hoje. Exatamente. Não, mas é a estrutura precaríssima também. Que poderia incentivar mais, ter mais público. Poderia gerar muito mais enriquecimento. Inclusive, o projeto contempla ali uma parte do que for arrecadado para destinação em pesquisas na área ali, né? Que você tem o instituto ali. Isso que eu estou vendo aqui, o zoológico hoje é 1.300.000 ao ano que ele tem aí de gasto com 270 mil visitantes só ao ano. Eu achava que era mais. Você vê, você tem exemplos, por exemplo, do parque lá do Iguaçu, das cataratas ali. Sim, Foz do Iguaçu. Foi passado, né, concessão para iniciativa privada e triplicou o número de usuários.
Quem já foi? Melhorou a diz gestão. Que é belíssimo. Que belíssimo. É um passeio É uma bela ímpar. gestão. Eles estão fazendo agora com o zoológico no Rio de Janeiro, mesmo o grupo vai administrar. Então agrega muito mais para as pessoas. Quem frequenta ali vai ter uma experiência muito melhor, muito mais enriquecedora do que nós temos hoje. Pergunta. E aí fica aquela pergunta: vale a pena o Estado aportar investimento? Poderia estar indo para saúde, educação e segurança para melhorar aquele equipamento, ou passa para a iniciativa privada, que vai fazer de forma muito mais livre, muito mais competente e tem recursos para fazer o aporte. Como é que está a casa recebendo essa demanda? Como é que o senhor está vendo aí a recepção disso daí? Tá? Eu entendo que bem. Eu acredito que para esses equipamentos você não vai ter tanta polêmica ou resistência em torno deles. Talvez discutir alguns pontos ou outros. Você tem deputados detalhes, ali os que vão ajustes querer ali. fixar, enfim, vão querer limitar a atividade. Você tem deputado que gosta de querer limitar até a margem de receita que o privado pode ter, que eu considero um grande absurdo. Esse tipo de discussão eu entendo que nós vamos ter. Mas eu acho que, no geral, os dois projetos devem passar sem muita dificuldade. E a partir daí virar exemplo, virar modelo. Vira exemplo, vira modelo e coloca São Paulo, você traz o potencial que tem a cidade de São Paulo, na América Latina, né? Na América do Sul, América Latina em geral. Você Não pode posso deixar de terminar esse café aqui, deputado, sem antes perguntar. Eu acompanho o deputado nas redes sociais, como todos os deputados do Novo e os daqui da casa, que eu costumo ficar flertando ali, né, no Instagram, no Facebook. Você curte ali os posts? Curto, vejo os stories. Compartilho, vejo os stories. E o que me chamou a atenção há alguns dias atrás aí foi o posicionamento do Partido Novo em relação à demanda aqui da casa de abrir mão Sim, de alguns benefícios. sim. É uma tendência? Eu entendo que sim. O eleitorado ele está... Fazer pelo exemplo, pela ação? Pelo exemplo, exato, pela ação. A gente tem um Estado que cobra demais do pagador de impostos, do cidadão, enfim, que paga impostos no que ele consome, na propriedade dele, da renda dele, ou seja, uma parte da riqueza. O Estado não gera riqueza, o Estado extrai riqueza. Então, hoje, eu entendo que a população passa por dificuldades, tem essa consciência que paga muitos impostos e entende que os serviços não estão retornando como deveriam retornar. Não está havendo esse retorno. Então começa a ter um olhar mais crítico da população em relação a alguns gastos que a população entende que não são necessários, que ela considera privilégios. Então, nós do Novo, como temos uma pauta, o nosso programa do partido para o país, nesse sentido, a gente entende que tem que dar o exemplo nos mínimos detalhes. Então, não importa se você hoje assumiu um governo do Estado, se você hoje assumiu uma presidência da República, uma prefeitura, ou é um deputado, um vereador. Você vai começar dando exemplo aonde tiver dinheiro público com você gerindo. Você vai dar o exemplo nos pequenos detalhes, né? Faz no menor, faz no maior também. Deputado, obrigada pelas suas informações, obrigada por esse bate-papo. Deixo aqui sempre o convite, como eu faço com todos os deputados, amigos nossos aqui da TV Alesp, que vêm aqui tomar um cafezinho com a gente, a hora que tiver um assunto pertinente, um assunto como a gente chama no jornalismo factual, que está acontecendo aí, e quiser vir falar, espaço aberto aqui, cafezinho sempre quente, cafezinho que passou por muitos dias sem tomar, né, deputado? É verdade. Fez aí uma quarentena, né? Exato, da quaresma. A quaresma. Sou católico e tenho seguido ultimamente, praticante, de forma mais rígida. Foi difícil? Muito. Então tá bom, então fica Principalmente aí. o café. Então tá bom. Então, ó, agora fica aí o convite para as próximas vezes, então, tomar sempre um café quentinho. Com certeza, aqui. vai ser um prazer. Obrigado. Obrigado, viu?